Olá, seja muito bem-vindo. Este é o programa Frutas S.A. É um espaço para discutir o mercado, os avanços e os desafios do setor de fruticultura no Brasil. Falamos também sobre técnicas de cultivo, manejo e sanidade vegetal, com especialistas, pesquisadores e produtores rurais. E para a nossa conversa de hoje, recebemos Valdir Promícia, presidente da Abra Frutas, a Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Presidente, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, Sebastião. Prazer estar aqui falando do assunto que a gente mais gosta de falar, que é a fruta e a fruticultura brasileira. Muito bem, prazer todo nosso. Obrigado pela sua disponibilidade, seu tempo de conversar com a gente também. Bom, olha, a fruticultura vive um momento estratégico com avanços significativos em tecnologia, em sustentabilidade e qualidade da produção. Mas, ao mesmo tempo, enfrenta desafios como custos logísticos, barreiras fitossanitárias e a necessidade constante também de abertura de novos mercados, sem falar na mão de obra. Começamos a nossa conversa então, presidente. Você assumiu a Abra Frutas não faz muito tempo, agora em 2026, não é? E aí, pelo visto, a gente tem bastante avanços, mas tem muitos desafios. Como é que é o cenário da fruticultura hoje para a gente entender? E me diga também, para quem não conhece, conhecer um pouco mais da atuação da Abra Frutas no mercado. Bom, a Abra Frutas foi criada em 2014 para exatamente trazer, à tona, trazer aí as necessidades do setor. Ser uma voz, do setor para falar com o governo, para falar com as entidades relacionadas, falar com o mercado internacional. E acredito que a gente conseguiu, o protagonismo que a gente tanto queria lá em 2014. Nós já participávamos de feira, nós já tínhamos a nossa representação através de outros locais, mas nós vimos que era importante a gente ter a nossa própria associação que defendesse os nossos interesses, porque para falar com o governo, Sebastião, a gente sabe bem que precisa ter uma organização, formada. Você não fala com o governo através de uma empresa, você pode ser a maior empresa do setor, mas o governo vai te ouvir através de setores, de entidades que representam o setor. Então, para isso, criamos a Abra Frutas e hoje acredito que a gente cumpriu bem o nosso papel. Nós estamos muito bem posicionados com o MAPA, com a Apex, todas essas áreas do governo que a gente precisa se relacionar, a gente conseguiu esse protagonismo. Nós somos muito reconhecidos lá fora também por entidades e governos que recebem as nossas frutas, principalmente Europa, Estados Unidos. A gente fala diretamente com os setores de lá e traz de lá as necessidades que o consumidor precisa e daqui para lá o que a gente pode fazer ou não em termos de sanidade, em termos de regulamentações. Inclusive a Abra Frutas lançou agora, esse ano passado, o selo ESG, para poder, Brasil ESG, para a gente poder demonstrar ao mundo que a gente sim, a gente é responsável, a gente tem os nossos as preservações necessárias, a gente atende toda a legislação nacional e internacional. Então é para isso que a gente serve, que a gente tem feito aí esse nosso protagonismo e acredito que temos feito bem. Ótimo, sustentabilidade é uma bandeira, então, mas a gente tem muitos desafios também, né? Eu falava aqui, citei no início, a questão da mão de obra. Eu acho que a gente está bem oportuno para falar dessa questão. Recentemente houve veto do projeto de safristas, né? Eu queria que você me falasse sobre os desafios agora e depois a gente vai pontuando cada caso. A questão da mão de obra é um grande desafio na fruticultura, né? A fruticultura, para você ter uma ideia, ela dentro do agro, o agro do Brasil é gigantesco. A fruticultura, ela é pequena em termos de trazer recursos internacionais. Nós representamos aí 1,5 bi de importação, apesar que nosso mercado interno é gigantesco também. Nós somos o terceiro maior produtor de frutas do mundo e nós somos o 23º em exportações, em participação mundial no mercado de frutas, mundialmente falando. E
o que mais a gente demanda é a mão de obra, né? Nós representamos, apesar de sermos pequena representação financeira, nós somos protagonistas, nós somos altamente demandados de mão de obra. Nós representamos 16% de todo o funcionário, de toda a mão de obra alocada na agricultura, nós representamos 16%. Então, são mais de 5 milhões aí de trabalhadores, direto ou indiretamente, ligados na fruticultura. Fora, a gente não conta o pessoal que trabalha com a fruta no supermercado e no consumidor final. Mas é muita gente e a demanda por mão de obra na fruticultura é muito grande. E esse plano safra, ele seria muito bem-vindo, ele é muito bem-vindo, porque nos ajudaria bastante a disponibilizar mais mão de obra, porque é claro que o trabalhador que ele está recebendo algum benefício, ele não quer perder esse benefício. E esse projeto, ele não penaliza ninguém, ele simplesmente valoriza até alguém que queira, né, estar recebendo algum benefício, porque ele precisa receber esse benefício, ele não perde, né, essa vantagem que ele tem, esse benefício que ele tem ao trabalhar como safrista. Então, é um projeto que está sendo muito bem-vindo para o setor e a gente acreditava que, né, já tinha passado e tudo mais, mas infelizmente veio esse veto e nós vamos tentar, acho que a Câmara ainda vai tentar reverter isso nos próximos dias, que seria muito positivo para nós. Eu acho que é uma pauta, Sebastião, que ninguém perde, né? Nem governo, nem setor privado. Eu acho que o contrário, todo mundo ganha, inclusive o trabalhador, que vai poder ter uma renda extra aí e ajudar no seu orçamento. É essa questão, né, que está em jogo, porque vocês percebem essa resistência do trabalhador, né? Depois que surgiram os programas, a dificuldade aumentou, então, de conseguir gente disposta a trabalhar na época de colheita, por exemplo? Aumentou bastante, aumentou bastante. A mão de obra, de uma forma geral, ela vem se esvaindo, esse tipo de mão de obra, né, mais braçal, não é só um problema no Brasil, é um problema no mundo. Essa mão de obra ela vem se esvaindo ao longo do tempo. Então, a mecanização, a robotização, né, vai ser muito bem-vinda para todos os setores, porque é uma questão social. Ninguém mais quer trabalhar no campo, ninguém quer mais trabalhar de pedreiro, de servente pedreiro. Então, é um problema. E os benefícios que essas pessoas têm, é claro que se elas perderem, né? Bom, eu vou ganhar por 6 meses, depois eu perco meu benefício até eu recuperar de novo. Então, esse projeto daria garantia que ela não perca esse benefício. E que nos ajudaria bastante, porque você incentiva a pessoa a, olha, venha para cá, você vai ter um reforço no seu orçamento, né? Não perde nada, e depois você volta para sua casa sem perder nada. Então, eu tenho certeza que seria muito benéfico para a sociedade em geral. A gente vê aí informações na mídia, né, sobre economia, que 80% das famílias brasileiras estão endividadas. É um problema social enorme. Então, se algumas pessoas, algumas dessas famílias pudessem ter uma renda extra, seria muito bem-vindo, né? Eu acredito que o governo deveria olhar para esse modelo e apoiar, né? Apoiar para que essas pessoas pudessem receber um valor a mais e sair do endividamento. Por que não? Né? É o que eu disse. Eu não entendo aonde que se enxerga alguma perda ou política ou perda social. Não tem perda nesse projeto. Todo mundo ganha, né? Então, é uma questão de posicionamento mesmo e o governo enxergar que todo mundo se beneficia disso. Bom, tem muita discussão ainda em Brasília, né? O executivo barrou, vetou o projeto, ele volta ainda para o Congresso. E aí, nesse período, nesse tempo, qual é a atuação da Abrafrutas na articulação política para que se avance, para que se consiga efetivamente sucesso nessa questão para o setor? Por ser uma ação política, o que nós fazemos é estar do lado da frente parlamentar, né? A FPA ela é formada exatamente para defender esses interesses do agro e nós atuamos assim, ativamente, né, com essa frente para poder municiá-los de informações e apoiá-los nessa defesa
tão importante para a nossa classe. Essa é a nossa atuação. E também a gente tem pautas com ministros, a gente tem pautas com o governo em si, né, em todos os sentidos, e a gente está sempre mostrando o nosso lado, mostrando o nosso interesse, né, porque é um setor que dá muito voto, né, como eu disse, 16% aí da população que trabalha no agro, ela está na fruticultura. Então, e não é só a agricultura, não é só a fruticultura que vai ganhar com isso. Como você disse, tá aí, o café e outras tantas áreas da agricultura e que se beneficiaria com esse projeto do Safrista. Na fruticultura, a mão de obra segue sendo, apesar de toda a tecnologia, ainda de extrema importância, não há como substituir, né? É muito difícil substituir a mão humana, né, por uma mão robótica. Como é que você faz para ter a força certa para pegar uma fruta, torcer essa fruta para quebrar aquele cabinho, para colocar na caixa com cuidado suficiente, porque é uma fruta que vai chegar até o consumidor final in natura, né? Do jeito que ela sai da árvore, ela tem que chegar no consumidor final com menos injúrias, com menos pancadas, né? Com menos... não pode machucar a fruta, ela tem que chegar o mais sã possível dentro dessa cadeia toda. Então, substituir a mão humana, o olho humano, é muito difícil, né? Então, a fruticultura sempre vai demandar uma mão de obra, e uma mão de obra qualificada, né? O que eu sempre falo é que a fruticultura, além dela demandar muita mão de obra, ela distribui renda de uma forma muito positiva, sabe? Porque você pode achar safristas em qualquer fruta, tá? Desde a laranja, a uva, que ganham, assim, 5, 6 salários mínimos. Por quê? Porque é uma mão de obra que a gente precisa que ela seja muito bem feita. Para isso, a gente paga muito bem para que esse cara faça o serviço dele direito, entendeu? Então, é uma mão de obra que é qualificada e que recebe muito bem por isso. Então, é diferente de um outro tipo de colheita que não exige muito cuidado, né? E que a pessoa também não tem como ganhar muito. A fruticultura não, ela paga muito bem. Você vê onde é um polo, você conhecer um polo de fruticultura como Petrolina, Mossoró, o próprio no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde tem fruticultura, a região é mais desenvolvida, é muito mais, o IDH dessa região é muito maior. Por quê? Porque as pessoas ganham mais. A renda é distribuída de uma forma muito mais positiva. Então, a fruticultura, de uma forma geral, por mais que você tenha tecnologia, robótica, mas a mão humana e o olho humano vai ser muito difícil de substituir. Sempre vamos depender muito de muita mão de obra para manter o nosso negócio andando. Tá certo. A gente tem muitos exemplos de eficiência, né? De norte, nordeste, melhor dizendo, ali Vale do São Francisco, até sul do país. Bom, mas a gente vai fazer um intervalo, presidente. Eu convido para que você continue conosco. Nós vamos falar no próximo bloco sobre outras questões que você até já fez uma referência, sobre exportação, sobre sustentabilidade. Esse é o programa Frutas S.A. e eu convido você de casa também para continuar com a gente aqui. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Frutas S.A., discutindo hoje o mercado, os desafios, os avanços também desse setor. Já falamos hoje sobre mão de obra e vamos repercutir muito também sobre sustentabilidade e exportação. Para isso, recebemos o presidente da Abra Frutas, Valdir Promissa, que está aqui comigo, falando lá de Campinas, no interior de São Paulo. Valdir, vamos retomar a nossa conversa. A gente falou bastante de uma preocupação grande do setor, que é mão de obra, de tecnologia também. Agora tem um outro tema importante e de destaque também na fruticultura, né, Valdir? Que é a sustentabilidade. Você fez referência logo na sua abertura. Como é que trabalha esse setor hoje com essa preocupação e que, aliás, eu imagino seja um ativo forte para a conquista de mercados mundo afora? Qual é a preocupação de sustentabilidade e como é a ação da fruticultura hoje quando se fala de meio ambiente?
Olha, a fruticultura ela é sustentável por natureza, né? Se você imaginar que nós estamos falando de árvores, estamos falando de plantação de verde, né? Irrigação controlada, com toda a tecnologia, a água que vai para a irrigação, o que a gente tira dessa água é só o fruto, o resto volta tudo para o lençol freático e depois retorna de novo, como um ciclo natural da vida. Então, a fruticultura ela já é, e ela também está na costa, né, praticamente mais próximo do mar. Nós não estamos invadindo florestas, nós não estamos invadindo, desmatando a Amazônia. Só que lá fora o pessoal não sabe disso. Então, o nosso papel na Abrafrutas é mostrar isso para o mundo. Então, nós desenvolvemos um selo ESG, né? E estamos divulgando esse selo para que as empresas adiram a esse selo, que elas façam essa certificação, mais uma certificação, e que essa certificação sirva para que a gente demonstre para a Europa, para o mundo que compra nossas frutas, que sim, nós somos sustentáveis, nós somos socialmente, socialmente e economicamente eficientes, né? Porque todo negócio também tem que ser economicamente suficiente, responsável, frente à natureza e, no final do dia, tem que dar lucro também, né? Não dá para você distribuir dinheiro se você não tiver lucro. Então, a gente só consegue pagar bem os nossos funcionários, a gente consegue respeitar a natureza, mas a gente precisa também ter o nosso lucro, o que ultimamente tem sido muito difícil por conta dessa geopolítica aí que nós estamos vivendo e os preços subindo toda hora, insumos, petróleo, frete, enfim. Mas a Abrafrutas ela abraça essa causa, né, do ESG e procura demonstrar lá fora que sim, nossa fruta ela é sustentável e dá para provar isso. Ótimo. Não, vamos entrar já daqui a pouquinho nessa questão do mercado, da geopolítica, quis dizer, do mercado internacional. Mas ainda dentro deste tema da sustentabilidade, e sustentabilidade, como você disse, é o tripé mesmo, né? Econômico, social e ambiental, não é só ambiental, para que seja bom tem que ter lucro sim, e tem a questão social, voltando até a questão da mão de obra que a gente falou ainda há pouco. Mas eu digo que a gente vai seguir nesse tema porque você participou ainda recentemente da Naturaltech, né? Essa maior evento na América Latina que trata de produtos naturais, de orgânicos, também saúde. Qual foi a participação do Brasil nessa feira? O que você viu por lá também e que traz para o nosso mercado? Inclusive, ontem eu tive lá, fiz uma palestra lá com o pessoal, mostrando sobre isso, né, a sustentabilidade. E eu fiquei espantado, Sebastião, com ver, porque eu acompanho a Naturaltech há um tempo já, né? A Biofar, que acontece lá junto. E é um setor que o pessoal meio que não acreditava muito no Brasil, assim, né? Aqui no Brasil, o próprio brasileiro. Ah, não, isso daí é um nichozinho de mercado. Eu fiquei espantado com o tamanho da feira. Muita gente, muita participação, os estandes lotados. Realmente, o Brasil entrou definitivamente para o circuito das boas práticas, sabe? De buscar não só ESG, mas produtos orgânicos em alta, buscando realmente produtos saudáveis, produtos naturais. Me assustou. Eu fiquei encantado e feliz, né, de ver o desenvolvimento dessa feira, o crescimento. Isso mostra que o público, né, o consumidor, ele já está maduro, né, já está amadurecendo para que essa questão seja cada vez mais forte no nosso setor. Eu, particularmente, sou um produtor de orgânicos, né? Então, mas eu sei da dificuldade e não sou aquele cara que defende, tem que ser 100% orgânico. Infelizmente, ainda nós temos que passar por um processo, né, de mais tecnologia para a gente poder um dia, né, e não vai ser tão breve, de ter 100% dos nossos produtos naturais. Mas hoje nós vivemos também uma realidade que chama regenerativo, né? Fazer uma agricultura regenerativa. O que é regenerativo? É você desvincular
agricultura de ser 100% química e procurar produtos naturais como remineralizadores, produtos biológicos, de uso na agricultura convencional, né? A agricultura convencional está adotando muito esse caminho, né, de biológicos e de remineralizadores para poder substituir um pouco os químicos. Tem dado muito certo. Isso é uma agricultura, eu acredito, que mais rápida de ser implantada, mais fácil de ser implantada, sem perda de qualidade, sem perda de produtividade e com um ganho assim enorme para o meio ambiente. Eu acho que o Brasil está no caminho certo e nós vamos sim ser no futuro um exemplo para o mundo, não só em quantidade, mas também em qualidade. Mas, enfim, seguindo nessa linha, Valdir, me fale um pouquinho da sua experiência e dos empresários que você conhece do setor, da produção orgânica na fruticultura. Como é possível produzir de forma orgânica e em escala? Olha, a minha experiência, assim, já estou 12 anos nessa área, né? Nós começamos com uma pequena área, e o que eu posso dizer é o seguinte, é possível sim, na fruticultura principalmente. Nos grãos, isso vai demorar muito mais, mas na fruticultura, com o clima que nós temos, com as tecnologias que nós temos já de biofertilizantes, de os biológicos todos, porque o que a gente faz, na verdade, de diferente, né? Ao invés da gente ver a praga, pegar um veneno e ir lá matar a praga, a gente identifica antes a possibilidade dessa praga invadir meu ambiente e eu, antes disso, já tenho que saber qual é o biológico, qual que é o micro-organismo que pode combater essa praga. Toda praga, todo ser vivo tem um inimigo natural. Então, o nosso papel é descobrir qual é esse inimigo natural e, antes dessa praga chegar, ir lá invadir o espaço com o inimigo dela, entendeu? Quando ela chega, ela vai encontrar um ambiente inóspito para ela atacar. Então, essa é a diferença de você ter, você sai de uma agricultura reativa para uma agricultura proativa. Você faz antes, né? Você tem que ter ação antes, porque depois que a praga invadiu, aí é difícil você controlar. E quando você escala, né? O pessoal fala, do jeito que você bem falou, é uma agricultura de nicho. Na verdade, não é mais. Hoje já dá, com as tecnologias que nós temos, já dá para escalar. Não tão grande, de novo, quanto os grãos, que são áreas gigantescas, mas na fruticultura, que é uma coisa mais controlada, dá para você fazer sim. A minha fazenda é um exemplo disso. Nós temos 1.100 hectares já de limão produzindo de forma orgânica há 12 anos, e o sucesso veio, e eu posso dizer que nós tivemos hoje um reconhecimento do mercado, preços diferenciados, e não é só o preço, é o mercado querendo seu produto. Então, a diferença é essa, sabe? É você deixar de ser reativo para ser proativo. Valdir, vamos falar então de um outro fator importantíssimo na fruticultura, sempre que se fala, que é exportação, né? Eu li que em 10 anos a gente ampliou em quase 40% o valor em exportações de frutas do Brasil para fora. Exportações sim para fora. E que ao mesmo tempo ampliou em quase 70% em volume. É isso mesmo? Quando se fala de fruticultura, o destaque da nossa brasileira é o mercado exterior? O nosso mercado é gigantesco, né? Nós não podemos esquecer que a nossa fruticultura foi construída para o mercado nacional. E talvez essa seja um pouco da dificuldade quando o produtor brasileiro quer acessar o mercado internacional. Porque são exigências diferentes, né? São consumidores diferentes que exigem formas diferentes de você apresentar o seu produto. A fruticultura brasileira cresceu muito. Nos últimos 10 anos, você falou 40%, mas na verdade ela praticamente dobrou, né? A gente saiu lá, e quando a Abrafrutas foi fundada, a gente exportava 600 milhões. Hoje nós estamos em 1,45, né? Quase 1,5 bi de exportação. Mesmo assim, com todo esse crescimento, nós ainda estamos muito aquém do que a gente pode ser no futuro. Para você ter uma ideia, o Brasil comparado com o Chile, por exemplo, nós exportamos 4 vezes menos.
Comparado com o Peru, nós exportamos 5 vezes menos. Então, como eu disse lá no começo, a gente está em 23ª colocação no ranking mundial aí dos players que exportam frutas do mundo para o mundo, né? E nós podemos ser protagonista nisso. É só você olhar o mapa e ver as condições climáticas que nós temos, quantidade de terra, disponibilidade de água, disponibilidade de sol. Temos clima tropical, temos clima frio também no sul do país, temos áreas montanhosas que têm climas mais temperados, mais frios. Enfim, nós temos condições de atender o mundo inteiro em todos os tipos de frutas. Outra característica que o Brasil tem que ninguém tem: nós temos condições de fazer qualquer fruta em qualquer época do ano. Por exemplo, o limão. Nós exportamos o limão o ano inteiro. Não tem janela, não tem safra entre safra. Nós produzimos em São Paulo, produzimos na Bahia. Então, nós temos clima suficiente para fazer a temporada toda. Não tem essa coisa assim, mas em que mês você vai exportar uva? Se o Brasil quiser, exporta uva o ano inteiro. Se o Brasil quiser, exporta melão o ano inteiro. Exporta maçã o ano inteiro. Exporta qualquer fruta o ano inteiro. Então, isso é um diferencial que só o Brasil tem. Nós podemos ser protagonistas e chegar desse 1,5 milhão que nós temos hoje a 15 bi, por exemplo, em não muito tempo. Tá? Dá para a gente chegar até muito rápido nessa condição. Precisamos de melhores condições logísticas, isso é óbvio. As nossas estradas ainda não são competentes para atender a nossa demanda. Pensa que a fruta é um produto sensível. Se ela passa uma estrada emburacada, ela vai ser prejudicada. Os nossos portos ainda têm que melhorar. Nós temos muita coisa, né, para fazer em termos de governo, inclusive, para melhorar as condições para a gente chegar onde a gente quer. Mas o Brasil tem o clima ideal para ser o protagonista na fruticultura mundial. Muito obrigado pela sua participação aqui no Frutas S.A. Foi um prazer, Sebastião, fico à disposição e quem sabe numa próxima oportunidade eu sente lado a lado com você aí, sem esses problemas de delay ou de um estar na câmera ou presencial. Eu prefiro muito mais essa coisa do tete a tete. Venha sempre, chegando a São Paulo, nos avise, portas sempre abertas aqui, câmeras sempre abertas para a gente conversar um pouco mais. Um forte abraço, meu caro. Muito obrigado. Muito bem, e assim terminamos o Frutas S.A. de hoje. Muito obrigado também pela sua companhia. Voltamos no próximo programa. Até mais.